Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Nossa expectativa foi fazer um documentário sobre a ditadura militar, período obscuro da história recente do Brasil, partindo do ponto de vista das pessoas que viveram nessa época. Nós devemos amar a Deus, e se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la, porque nós saberemos, se necessário, impô-la. Na verdade, meu primeiro contato com a ditadura foi na escola. Eu estudava numa escola operária, eu estudava numa escola que funcionava dentro do Sindicato dos Metalúrgicos. O Sindicato dos Metalúrgicos era um sindicato muito forte e era um sindicato de oposição, e foi um sindicato marcadamente de oposição ao regime e, portanto, foi alvo de repressão. Acho que a primeira vez que eu passei a ter contato com o regime militar, e aí dali eu comecei a entender o que era, comecei a pesquisar, conversar, foi quando a minha escola foi invadida pelo Exército. O Exército invadiu, Exército armado, etc., e evacuou o sindicato e, consequentemente, a escola. Então foi de uma maneira meio bruta, digamos assim, a primeira vez que eu passei a perceber que havia alguma coisa que não era normal. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. E dali eu fui aprofundando, fui conhecendo, fui me politizando, né? E depois eu entrei no movimento estudantil secundarista, e depois na universidade, quando eu cheguei à universidade, de fato foi que a minha contato e a minha luta contra o regime militar efetivamente vai se dar. Eu tenho dois pontos de vista. Um pessoal, eu vivi a ditadura, fui presa, meu pai foi preso, meu irmão foi preso, meu marido foi preso. E tem também uma avaliação mais como cientista social. Ao encontrar nossos entrevistados, ideias inovadoras foram surgindo nas nossas mentes, de acordo com as experiências dos personagens. Um regime opressor é sempre algo muito difícil, e sobretudo e principalmente para quem esteve o tempo inteiro em oposição a isso. Do ponto de vista pessoal, foi traumático viver aquela época. Eu tinha 21 anos quando a ditadura ocorreu, né? Quando ocorreu o golpe militar. Eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, estava no hospital ainda. Ele se chamava João Pedro Teixeira, em homenagem ao camponês que tinha sido morto antes da ditadura, né? Que era um líder camponês. E a partir daí, enfim, a minha vida ficou complicada, né? Até que a gente conseguisse sair da ditadura e recomeçar a vida, de certa forma. Terrível, castradora, sumiu com muita gente, matou muita gente, proibiu muita coisa, causou um mal tremendo às gerações, despolitizou. Como toda ditadura, como todo sistema totalitário, a ditadura deixou uma trajetória muito difícil de recuperar. No campo político, perda de direitos, perda da capacidade organizativa dos movimentos sociais, prisão, exílio, legislação de exceção, a culminar com a AI-5. Artigo 1º do Ato Institucional número 5. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Exílio dos seus opositores, assassinato, talvez o caso
dentre os mais significativos seja o do Vladimir Herzog. Se você olha aquela foto emblemática da forma pela qual ele foi assassinado e a maneira pela qual tentaram vender aquela farsa de que ele havia se suicidado, né? É algo deprimente. Governo tem poder para caçar, demitir, aposentar e remover o cidadão. Pode ser a marca corporal, pode ser a marca de prisão, que no meu caso também houve, né? Eu fui preso 2 vezes na ditadura, e uma marca de resistência também, né? Uma marca de lutar, de saber o que é uma ditadura e de estar atento para nunca mais repetir, nunca mais acontecer, nunca mais voltar. Eu acho que deixa essas marcas dolorosas, né? Mas deixa uma marca também de necessidade de resistir sempre, né? E a nossa palavra de ordem é a luta e a resistência contra o golpismo, contra a ditadura disfarçada. Tivemos a ousada ideia de comparar o golpe de 64 com o nosso presente, nebuloso e aparentemente sombrio. Qual a sua opinião sobre o impeachment da Dilma? Muito favorável. Acho que a tendência é favorável. Foi impeachment, um golpe parlamentar, também jurídico, né? Porque o STF está envolvido, todo mundo. É um momento triste da nossa história, ainda mais para mim, que nasci dentro de um golpe, mas um golpe com todas as palavras, um golpe militar. Cada um tinha sua própria história e análise do momento atual. Um é legítimo, teve mais de 50 milhões de votos. E esse daí não teve voto nenhum. Teve crime sim e foi julgado de acordo. Ela foi impedida por razões técnicas, despedaladas, não pelo seu desempenho, porque pelo desempenho ninguém pode destituir um presidente pelo seu desempenho, só quem pode fazer isso é o povo, numa nova eleição. E as razões técnicas não foram suficientemente convincentes para anular essa impressão de golpe que ficou no ar. Concluímos que foi uma experiência que fez com que crescêssemos como cidadãos, brasileiros e democratas. A gente vê essa conjuntura no momento que nós estamos vivendo, um certo crescimento, sobretudo entre a parcela mais jovem, desse discurso um tanto quanto fascista, reacionário, conservador, né? Pensem, a democracia, por todos os defeitos que tenham, ainda é um regime melhor do que um regime autoritário. كانوا صغار وعمرهم بعد طريق ولا من عرف بهمنونا من دري إلا بجيب الريح تلعب معي وبكتب عيونك عالشتي As expectativas foram menores do que a realidade. Fomos entrevistar um refugiado sírio, que vendia comida árabe, mas calhou de entrevistarmos outros 2 vendedores de rua, o que enriqueceu o documentário. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Eu estudava, terminei o ensino médio e trabalhava também, porque no mesmo tempo que eu estudava, eu trabalhava também. Eu trabalhava como fábricas de iogurte, sabe, iogurte, queijo, quando começou a guerra, fiquei 3 anos na guerra mesmo. E lá tem exército obrigatório, aí o exército lá 1 ano e 6 meses. Mas quando começou a guerra, aí você entra no exército, não tem como sair mais. Aí eu fugi pro Líbano, chegando no Líbano, fiquei 4 meses no Líbano e vim direto pra cá, pra passar pra Europa, assim, tem que passar pelo mar. Também, se tiver dinheiro, também eu não queria passar, porque é muito perigoso, entendeu? Também obtivemos boas primeiras impressões dos entrevistados. 2 deles vieram a soltar-se mais durante a entrevista. Mas nossos entrevistados saíram de guerras e massacres. Não esperava-se que eles falassem das suas vidas tão livremente e facilmente. Na maioria do tempo, quando começou a guerra, eu ficava na minha casa. Não saía muito, mas aconteceu comigo uma vez que uma bomba caiu à frente de mim. E eu tenho também meu irmão, que ele sentiu mais a guerra porque ele estava no exército, ele foi machucado, ele tinha 2 balas no corpo dele e mais de 15 estilhaços. Muito rápido. Um dia eu estava dormindo, acordei com um voz do avião em cima da casa, meu pai também acordando, vamos, tem que sair da casa, rápido. Aí a gente pegou o carro e saiu da casa, entendeu? Fiquei lá depois, começou a guerra. A gente deixou a casa no mesmo dia. Fomos para outro lugar. Aí fiquei lá quase 2 anos. Vivendo o tempo da guerra, né? Que avião joga bomba, que tiro, morte. Já vi muita pessoa morrendo, É uma coisa muito triste. Muitas bombas, não tem comida, não tem água, não tem luz. Eu deixei minha cidade, mudei para outra cidade, mais calma, fiquei lá 6 meses. Depois fui para o Líbano. Fiquei no Líbano 2 anos. Depois de 2 anos, não consegui ficar lá mais. Tentei viajar para outro país. Quando cheguei para cá, foi muito difícil para mim, porque não falava português, não conhecia ninguém aqui no Brasil. Primeiro 1 ano, foi muito difícil. Nenhuma palavra. Comecei assim, como as pessoas, entendeu? Assim, como as pessoas, aprendi tudo. Quando cheguei, eu não sabia falar nada. Aí cheguei, eu aprendi aqui com o trabalho. E até hoje eu trabalho na rua, assim, aí faço muito contato com brasileiros, entendeu? Já teve umas 20, 30 namoradas, sabe? Tô brincando. É difícil. Trabalho todo dia 12, 13, 14 horas. Verdade. Faço comida em casa e tempo de vender aqui. Observou-se a troca de cultura. Tivemos contato com o Alcorão, através de um sírio que leu para nós um pedaço do livro sagrado. A primeira palavra no Corão é essa aqui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vocês querem que eu leia para vocês em árabe? Aqui, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Muçulmano sou, de família, sim. Mas eu nunca fui religioso, entendeu? Eu sou muçulmano. Tem aqui no Rio de Janeiro uma mesquita na Vila Isabel. Minha religião, acredito em Deus. Eu oro para Deus. As pessoas perguntam, entendeu? Perguntam se você é
você é muçulmano, você vai explodir, essas coisas. Aqui fica zoando, entendeu? Brincando. Às vezes eu não me sentia bem, entendeu? Mas depois acostumei que o Brasil gosta de zoar muito. Eu tenho muitas pessoas que a mídia enrola, que vem ser como muçulmano, como se fosse um terrorista ou assim, por causa do Estado Islâmico. De verdade eu falo que aquele Estado não é islâmico, tem que ser o nome dele assim. Porque a minha religião é o Islã, eu sou muçulmano, a religião não manda nada fazer como eles estão fazendo. Se acabou a guerra eu volto, mas não eu volto para morar lá mais não, porque não tem mais nada lá. 10 milhões de sírios estão refugiados no mundo hoje. A mídia pegou que 500 mil pessoas que morreram. Esse que a mídia pegou. Eu tenho certeza que mais de 1 milhão que morreram mesmo. Porque a mídia não chega em todos os lugares lá. Bomba química. Matou 2 mil pessoas num dia ou 2 dias. Muitas crianças, muitas mulheres. Primeira preocupação é sobre a minha família, entendeu? Queria tirar eles de lá. Tenho saudade do país. Triste pro meu país também. Eu acho que a Síria é muito difícil que ela volta igual era antes. Na verdade, estou tentando tirar eles de lá, mas é muito difícil. A fronteira toda está fechada e precisa muito dinheiro, porque são 4 pessoas. E ainda não sei o que eu vou fazer, na verdade. É muita problema junto. Tomara essa guerra vai acabar, vou voltar, claro. As palavras dos vendedores nos tocaram muito, fazendo-nos pesquisar mais a respeito. Concluímos que os entrevistados tiveram em geral que parar suas vidas, parar seus estudos e vir para cá. O nosso tema envolve as músicas de rua e suas performances no dia a dia, sendo assim o caminho que percorreram para chegar ali e seus objetivos. Esse é um assunto importante, pois proporciona a esses músicos maior visibilidade e, consequentemente, um avanço em suas carreiras musicais. Meu nome é Crister e eu sou carioca, nasci aqui mesmo. Tenho 30 anos de música. Eu tenho que apresentar a arte, e a arte que não é tão divulgada assim como em outros países, e eu tenho essa obrigação, por ser um professor formado em música, eu tenho que divulgar a arte na rua. Eu sou o Sandro, de Rio Grande do Sul. Eu trabalhava no comércio. A minha história é o seguinte, né? Eu vim de Rio Grande do Sul porque desde a adolescência eu já tinha vontade de conhecer o Rio de Janeiro. E quando teve esse evento das Olimpíadas aí, eu aproveitei já e vi que era o momento de vir, para não perder muito tempo, já que a vida é passageira, né? É isso aí, rapaziada. Eu vim da Jamaica para tocar meu violão e fiquei gripado. Gripado então com vocês nessa música, A Gripe. Vim da Jamaica pra tocar meu violão, curtir Guaíba e ver o pôr do sol. Bem no garçom. Quando nós fomos para o Largo do Machado procurar personagens, pensamos que não íamos achar ninguém. Nossas expectativas estavam muito baixas, além de achar que as pessoas iriam ser mal educadas ou iriam ficar incomodadas. Mas vai ser durante a música? Meu nome é... Ou não? When I see your face, there's not a thing that I won't change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you... O encontro
foi uma surpresa positiva. Todos que nós entrevistamos ficaram entusiasmados e deram entrevistas muito produtivas para o documentário. Já estou aqui há um tempo, deve ter umas 3 horas. Eu estava tocando e de repente veio um rapaz, ele aparentava estar meio assim, desnorteado da vida. Ele começou a fumar um cigarro, bebeu um copo de cerveja, ele ficou no canto, encostado, depositado ali. E enquanto eu tocava as minhas músicas românticas, ele começou a chorar, Ele chegou com um rosto, ele chegou com uma imagem, uma personalidade. E ele saiu daqui de outro jeito. Eu acredito que a música alcançou ele. Nem todos os locais da Europa se permite tocar, você tem que ter autorização da prefeitura, porque questão de som, questão de volume de som. Mas assim, locais que você pode tocar, é bem aceito e agradecem, aplaudem, e vão em casa, pegam os seus instrumentos e querem tocar com a gente. Tudo me motiva a tocar. Qualquer momento eu tenho vontade de tocar. A minha meta como músico é fazer, dentro do possível, gravar um CD, que eu estou tentando, e botar aí, né? Cabe a quem ouvir decidir se é bom ou não. Também é uma questão de complementar a renda também, não só a divulgação da arte, mas a questão do trabalho informal, musicalmente falando. Eu penso em tocar nos grandes palcos, aparecer nos programas de televisão, enfim, me estabelecer profissionalmente, viver da música nesse grande cenário brasileiro e rico, cheio de qualidade. Quero chegar lá. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para ficar nessa aventura que eu tô. Eu não tenho como saber. Ninguém sabe o dia de amanhã. E é um público bem vasto, isso aqui é um palco aberto. Pode vir, pode chegar quem quiser para somar e dividir esse amor pela música com quem quiser ouvir. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Acho que houver, eu não tô nem... Concluímos que existe uma grande diversidade cultural, essa que reflete o estilo musical de cada um.